E aí, pessoal? Bom dia, deixa eu organizar aqui uma coisa. Tudo certo? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente passa, inclusive eu, na verdade, eu digo que todas as pessoas de alguma forma elas passam por esse momento. Na verdade, não é um momento, é uma forma de fazer as coisas, de agir, de ir atrás e assim por diante. É zona de conforto. Hoje a gente vai falar sobre zona de conforto e como isso pode impactar e quais são os prejuízos que isso traz pra gente ao longo do dia. Então, zona de conforto. Zona de conforto é uma baita bucha, um super problema que trava muita gente, impede o crescimento de muita gente e nem sempre, necessariamente, a zona de conforto ela precisa ser confortável. Muitas vezes ela é extremamente desconfortável porque você percebe que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão dando certo, porém você não sai, você não para de fazer as coisas do mesmo jeito. Olá, pessoal. Então, zona de conforto é um grande problema porque ela simplesmente te impede de atingir o que você quer. E ela pode ser muitas vezes desconfortável. Só que o problema começa no nome já. Zona de conforto. Todo mundo gosta de coisas confortáveis. Um sofá confortável, uma cama confortável, um momento confortável com a família. Então, só de chamar a zona de conforto te induz a se manter ali, porque é confortável. Só que o que realmente acontece nessa zona? Você fica estagnado. E na verdade, estagnado é só em relação ao que você está fazendo. Você não faz nada de diferente. Só que se você começar a parar e pensar, o mundo ele está em crescimento o tempo inteiro. Ele está evoluindo. Você querendo ou não, o mundo está evoluindo, está te obrigando a evoluir. Esses dias eu estava conversando com o alfaiate que arruma minhas camisas e ele estava falando, ele tem lá seus 70 anos e ele estava falando que ele não gosta de celular. Só que hoje em dia, e principalmente na pandemia, ele não pode ficar sem o celular porque senão ele não vê os filhos dele, ele não vê os netos dele e assim por diante. Então, esse cara que tem uma profissão extremamente manual, rudimentar de uma certa maneira, que está numa zona de conforto, ele é obrigado a evoluir em relação à tecnologia, porque ele não consegue não viver com a família dele. E para viver com a família dele hoje, ele precisa da tecnologia. Ele não passa cartão, ele não tem computador, mas ele é obrigado a ter um celular, porque sem o celular ele não vê a família dele. Olha que loucura. Ele é obrigado a sair da zona de conforto. E essa zona de estagnação, ela na verdade está criando um distanciamento maior todos os dias entre você e o mínimo, a média da população. Então, no final das contas, essa zona de conforto ela está te fazendo decrescer, encolher em relação aos teus resultados, em relação à tua forma de viver. Por quê? Porque se você está estagnado e o mundo está evoluindo, cada vez mais a média do mundo está elevando e você não. Imagina na época da Revolução Industrial, como que as coisas aconteciam? Devagar. As pessoas não tinham conhecimento, as pessoas não conseguiam se locomover com facilidade, elas não conseguiam ver as pessoas, elas não conseguiam se conectar. E hoje, como é que tá? Tá evoluindo muito rápido, o conhecimento não serve de mais nada, não vale de mais nada se ele não for aplicável, se a pessoa não trouxer de uma maneira simples. Antigamente os professores não estavam nem aí com a forma que eles iam entregar o conteúdo. Ou o aluno se adequava ao jeito dele, ou o aluno reprovava e continuava tudo certo. Hoje não.
Hoje, se o professor ele não traz uma forma melhor de entregar o conteúdo, ele vai ser mandado para fora. Ele vai ser demitido da faculdade, do curso que ele dá, do colégio. Por quê? Porque a demanda é muito mais do aluno e ele precisa entregar melhor do que o contrário. Ele é só mais uma peça no tabuleiro. O conteúdo que ele tem, muitas pessoas têm, com uma didática ainda melhor. Então ele precisa se desenvolver, sair da zona de conforto, sair dessa zona de estagnação, sair desse marasmo. Então a zona de conforto, a zona de estagnação, ela te impede de gerar os resultados que você quer. Ela te mantém num lugar, num patamar, só que esse patamar está cada vez pior, porque o mundo está evoluindo e você não está evoluindo da mesma maneira. Tá, e daí? E eu vou acordar às 7h10 da manhã, vou ouvir você falar 7h10 da manhã sobre zona de conforto e eu vou continuar assim? Não. Você pode sair da zona de conforto e é muito fácil, é muito simples. Então, se tá fazendo sentido para você, clica nesse coraçãozinho aí, curte para que essa live chegue em outras pessoas e aí outras pessoas também vão sair da zona de conforto. E eu vou te dizer que é muito simples, é muito simples. Não é fácil porque vai depender de esforço, vai depender de vontade, vai depender de consistência da sua parte. Então, é simples, por quê? Porque não é nada complexo, não é nada mirabolante, talvez seja até uma coisa que você faz todos os dias. Só que você não tem percebido, você não tem dado valor, você não tem entendido isso e isso não tem gerado a mudança que precisa. Primeira coisa que você precisa entender, as coisas elas começam pequenas. As coisas começam pequenas, elas não começam grandes. Por exemplo, qual é a zona de conforto de um bebê? Ficar no berço. Fica no berço, tá tudo certo. Se ele ficar no berço, nada vai acontecer. A importância de sair da zona de conforto e de fazer coisas desconfortáveis é que você vai crescer com isso. E você vai obter novos resultados. Por exemplo, uma borboleta. Uma larva, para se tornar uma borboleta, ela precisa ir do casulo, sair do casulo, entrar num casulo. E depois ela precisa fazer um esforço descomunal para sair do casulo. Só que olha só como é a natureza. Aquele esforço descomunal é o que vai possibilitar a borboleta de voar. Porque se alguém for lá e achar, nossa, coitado desse casulo, coitado dessa lagarta, coitado dessa borboleta que não consegue sair, e fizer um rasgo no casulo, a borboleta não vai fazer a força necessária, o líquido dentro das asas dela não vai até as pontas e ela não vai ter força para bater as asas e ela vai morrer. Então alguém vai ajudar ela, vai abrir o casulo e ela vai morrer por conta de não ter feito o esforço necessário. Então um bebê, ele pode ficar, você pode manter ele no berço pro resto da vida. E aí ele não vai aprender a andar, ele não vai aprender a caminhar, ele não vai aprender a chorar, não vai aprender a fazer o que ele precisa fazer para crescer. E aí o que você faz? Deixa ele no chão e ele começa a engatinhar, buscar as coisas que ele quer, buscar as coisas que ele precisa. E depois disso, ele começa a tentar caminhar. Só que para se levantar, caminhar, ele precisa fazer esforço. Se você começar a segurar ele, isso vai prejudicar. Eu tava vendo esses dias que é prejudicial deixar a criança no andador. Por quê? Porque ela não cai, ela não aprende a ter equilíbrio. Então, você precisa gerar um desconforto. Um desconforto de uma criança é levantar e cair. Só que depois de 1000 vezes, ela levanta e fica em pé e começa a caminhar. Para depois correr e, quem sabe, um dia se tornar um Usain Bolt. Imagina, se a mãe do Bolt tivesse deixado ele no berço, ele estaria lá até hoje e ele não teria batido todos os recordes. Então você precisa fazer o quê? Coisas diferentes, tarefas diferentes, atividades diferentes que te façam agir de uma maneira diferente. E não precisa ser nada mirabolante, dirigir de ré até o trabalho. Não precisa ser um negócio assim.
Não precisa ser um negócio absurdo. Ah, então eu vou começar a ler sobre tecnologia espacial da Tesla, da SpaceX. Não precisa fazer isso. Começa fazendo coisas pequenas, coisas simples. Elas vão ajudar muito, porque se você tornar isso um estilo de vida, isso vai te trazer resultados diferentes. Vai te trazer informações diferentes, você vai começar a ver o mundo de uma maneira diferente, você vai começar a ver que faz sentido aprender coisas diferentes. Por exemplo, tem um esporte que eu gosto, que é futevôlei. Eu jogava com os meus amigos, só que eu não desenvolvia técnica. E sair da zona de conforto foi começar a fazer uma aula para entender aos poucos os mínimos detalhes como me desenvolver, como crescer. E isso me tirou da zona de conforto, porque eu fazia de qualquer jeito. Outra coisa, ler livros que não seriam a minha literatura normal. Ver sites ou revistas que me tragam informações diferentes. Isso já é diferente. Conversar com pessoas que conduzam a conversa de uma maneira diferente. Dentro da sessão de coaching, muitas pessoas saem com dor de cabeça porque elas estão tomando decisões diferentes para a vida. E o que estava acontecendo? Ela estava no modo automático. E por estar no modo automático, ela estava tendo os mesmos resultados sempre. E aí só o fato de começar a pensar de uma maneira diferente, olhar para as oportunidades de uma maneira diferente, tomar decisões diferentes, aquilo ali já gerou uma zona, sair da zona de conforto. Rompeu a barreira do conforto, da estagnação. Só que olha só como é interessante. A zona de conforto dela mantinha essa pessoa numa zona desconfortável dos mesmos resultados que ela não queria mais ter. Então, comece hoje a fazer algo diferente. Sei lá, escreva o teu nome com a mão contrária que você escreve todos os dias. Escreva uma página, eu fiz isso esses dias. Eu quase fiquei com dor de cabeça, eu fiquei cansado de escrever com, no meu caso, na mão esquerda. Coma com o garfo na outra mão. Não sei, faça alguma coisa. Vá para o teu trabalho por outro caminho. Ou ao invés de ir de carro, vá de Uber. Ou ao invés de ir de Uber, vá de carro. Vá de ônibus, vá a pé, saia mais cedo. Faça alguma coisa diferente. Faça alguma coisa diferente. E faça isso de preferência todos os dias. Entenda que você precisa fazer coisas diferentes. Se conecte com pessoas diferentes. Converse sobre assuntos diferentes. Pare de falar das mesmas coisas, sempre com os mesmos objetivos. Converse com pessoas que você não conversa, mas que você passa todos os dias por elas. Isso vai te fazer entender o mundo de uma maneira diferente e vai produzir resultados totalmente diferentes. Fechado? Então vai lá. Decida agora uma coisa diferente para você fazer hoje que vai te levar para um próximo nível. E aproveita isso que vai te trazer muito resultado. Fechado? Então tamo junto e até amanhã.